é assim, o Vitão chega para tirar qualquer improvisação de Danilo, ou seja quem for, e é o reserva... Chega para ser mais uma opção para a zaga de Felipe Luiz, que já conta com Léo Ortiz, com Danilo e também com Léo Pereira. Que tem jogador que está próximo de acertar com o rubro-negro, o goleiro Andrew. Você lembra que na semana passada o Boto e o Felipe Luiz estiveram vendo um jogo do Gil Vicente contra o Sporting, aliás, que exibimos aqui na SPN. O Andrew está próximo de acertar com o Flamengo, o Andrew e o Flamengo. A apuração da SPN indica o seguinte: o clube ofereceu 1,5 milhão de euros, cerca de 11 milhões de reais, além de 10% de uma futura venda do goleiro do Gil Vicente de Portugal. Agora sim, vamos falar do Vitão. Trocou o Internacional pelo Flamengo e se emocionou muito na apresentação. Confere aí. O primeiro dia de imprensa liberada aqui no CT Ninho do Urubu em 2026 foi de novo o reforço do Flamengo sendo apresentado. O zagueiro Vitão vestiu o manto rubro-negro pela primeira vez e assinou o contrato até o final de 2029. Ele chega do Internacional num negócio avaliado em 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais, mais que 4,5 milhões desse valor foram abatidos da dívida do Thiago Maia, da transferência do Flamengo para a equipe gaúcha. Então a diretoria rubro-negra desembolsou 5,5 milhões de euros, 38 milhões de reais, para contar com Vitão até o final de 2029. Ele chega para ser mais uma opção para a zaga de Felipe Luiz, que já conta com Léo Ortiz, com Danilo e também com Léo Pereira. 3 peças importantes da temporada passada, mas que foram muito desgastados por conta da sequência de jogos. O Flamengo atuou mais de 70 partidas. Vitão chega para ser uma solução desse setor, para ser mais uma opção de qualidade desse setor, e falou sobre a disputa com esses 3 nomes pesados no elenco rubro-negro. Eu segui meu coração, né? Segui meu coração. Meus empresários estão aí. Eles sabem que eu tive outras propostas que eu não quis nem ouvir, mas quando chega Flamengo você não se nega. Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair e rodar o mundo e hoje está vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho e para os jovens que nunca desistem dos seus sonhos e se apeguem em Deus, que tudo é possível. Ontem ouvi a Presidente do Palmeiras, e muito bem, falar que uma equipa que tinha mandado 3 bolas à trave, não é? Foi assim que ela falou. Queria dizer que não estava mal, e tem razão. Tinha chegado lá. E que então precisava de uns ajustes. Agora imaginem o que precisa a equipa que meteu a bola lá dentro. Não é? Essa equipa não precisa de nenhuma revolução. Isto para vos dizer que nós temos 2 necessidades prementes, que era o zagueiro, que estamos aqui para o apresentar, e um goleiro. Essas são necessidades que nós temos mesmo que comatar já no início da temporada. E depois, claro, que nós estamos atentos ao mercado e queremos qualificar o elenco. Muito bem, vamos para o intervalo rapidinho. Flamengo, Palmeiras, pelo menos no mercado, se projetando como protagonistas, os selvagens aí do futebol brasileiro. Vitão apresentado no Flamengo, vamos ouvir o novo zagueiro do Rubro Negro. Eu saí do interior do Paraná, né, Jacarezinho, bem improvável, né, eu sair de lá e conquistar o que eu estou conquistando, né. Fico muito feliz, né. Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair e rodar o mundo e hoje está vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. A pergunta foi essa, hein, rapaz? Tô com o coração, né?
eu falo porque meu pai tá aqui. Meu pai trabalhava por conta, ele sabe tudo que a gente passou. E sou muito grato por tudo, nunca vou esquecer. E deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho e para os jovens que nunca desistem dos seus sonhos e se apeguem em Deus que tudo é possível. Zé, tenho que começar com você. Você sabe essa realidade que foi a sua e de tantos amigos que você teve. Poucos chegam, poucos conseguem e, assim, é muito tocante, né? Porque talvez seja uma das coisas mais poderosas, para mim, uma das coisas mais poderosas do Brasil é o futebol, essa força do futebol. Que tem a beleza, tanto a explosão da torcida, a festa e tudo mais, mas sobre as estrelas tem isso, a ascensão social, a oportunidade. E em caminhos como esse, de não melhorar a própria vida, de repente da esposa, dos filhos, mas olhar para o pai, pensar na avó, porque tem muito moleque que quando joga na base é a avó que fica levando e tal, e muitas vezes leva para tirar o menino da rua. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente acabou de ver. Antes de mais nada, eu acho que o Vitão deve ser uma grande pessoa, né? Porque uma das grandes qualidades que o ser humano tem, e aí não é por opção, mas é aquilo que toca no seu coração, e aí quando toca é uma coisa verdadeira, chama-se gratidão. O que ele fez ali, simplesmente ele agradeceu ao pai por estar ali. Muitas pessoas imaginam que são os 11 titulares, aquela beleza do futebol, mas ninguém imagina a quantidade de desafios que muitas vezes uma família passa, que um menino passa. Eu tenho filhos mais jovens agora, estão fazendo, meu filho prestou vestibular tal, e a gente percebe o nervosismo, né? Eu procuro não me envolver. E uma vez brincando com eles, eu falei assim, olha, a cada 3 meses, eu tinha 12 anos e fazia vestibular. Porque você tinha peneiras para fazer, você tinha testes, você tinha jogos o tempo todo. Então, assim, e aí paralelo a tudo isso que nós enfrentávamos, ou que um atleta enfrenta no campo, você tem os desafios da família, que muitas vezes eles abrem mão da sua vida propriamente para viver a vida do filho. Isso é uma coisa natural do pai e de mãe, que quando tem um filho você esquece da sua vida e a prioridade passa a ser seus filhos. Mas da maneira que se vive, o sacrifício que se faz, como ele falou assim, meu pai trabalhava por conta, e eu tenho certeza, trabalhar por conta são horas extras, Sim. Sacrifício, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, bico, para poder dar condição ao filho de realizar o seu sonho. Então, eu estava aqui, estava me emocionando com o Vitão. Se tem mais 10 minutos aí, 10 segundinhos, eu choro, porque eu lembro dos sacrifícios que eu fazia, dos sacrifícios que muitos atletas faziam. Sair de casa às 6 horas da manhã com 4 maçãs no bolso e voltar 1h da manhã para, de novo, no dia seguinte, acordar às 6, isso de segunda a segunda. Então, Vitão, parabéns pela emoção e pelas suas palavras. A gratidão é uma das qualidades eternas, que nós temos que levar no coração, porque a gratidão muitas vezes te coloca com os pés no chão, não te deixa voar. Então, que não perca nunca isso, né, Zé? Nunca perca isso, porque isso daí vai ser um exemplo daqui a pouco para os filhos, e essa apresentação, com certeza, tem muitos pais que agora estão dizendo e estão mostrando para o filho, olha lá, presta atenção no que ele está dizendo, que são palavras e gestos e lágrimas que ficam, e tenho certeza que o pai e o Vitão nunca mais irão esquecer isso. Rafa, vamos para o Rio de Janeiro, quero te ouvir também, Pirner. O Boto, na apresentação, falou, a zaga era uma situação que o Flamengo precisava olhar e ainda deu a entender que ainda precisa de repente, algum reforço e tudo mais. E a questão do gol. Queria que você falasse do valor do Vitão para esse elenco do Flamengo, que é verdade, tem um elenco maravilhoso, mas em alguns momentos aqui e ali precisava improvisar e tal. Claro que o improviso do Flamengo é o Danilo na zaga, ele vai lá e faz o gol de cabeça. Mas cada um tem que ver o seu lado, e se o Flamengo pode, sorte deles. Sorte e trabalho bem feito deles. Eu acho que ao longo da temporada apareceram situações que talvez a teoria do futebol antes do início dela indicasse um caminho um pouco diferente. Os jogos mostram lacunas a serem preenchidas que o planejamento inicialmente não indica. E é normal isso, porque o jogo é soberano. Ao longo do ano o Flamengo mostrou a necessidade de ter alguns jogadores em alguns momentos e não teve. E acho que se nós colocássemos aqui uma hierarquia, um ranking de situações, a zaga ocupava, né, a primeira colocação e acaba de ser resolvido esse problema. O Flamengo contratou um ótimo zagueiro.
O Vitão não é bom, não. O Vitão é ótimo zagueiro. Ele está acima do estágio de bom. Acredito que por uma questão de entendimento do plano de jogo do Felipe Luiz, e nesse ponto, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo estão totalmente azeitados, ele não vai jogar no primeiro momento. E acho até que, tecnicamente, hoje, ele ainda seria um jogador a ficar compondo o banco de reservas. Mas numa temporada em que o Flamengo vai disputar tudo mais uma vez, é óbvio que ele vai ser útil. E acredito que, pelas palavras dele, pela maneira como ele se colocou, essa emoção ela acaba sendo extensiva a todos nós, porque a gente percebeu verdade nas palavras do Vitão. O Zé Elias fala sobre gratidão, eu acrescento outra palavra, humildade. Que ele nunca perca essa humildade, que ele sempre se lembre de onde ele veio, o que ele passou junto com o pai, com a família inteira. Quando o cara chega num clube do tamanho do Flamengo, com essa percepção, com essa consciência, o caminho para o sucesso fica mais encurtado, viu, Mota? Bira? A primeira entrevista é linda. É o lado humano do futebol, da dificuldade que ele passa. E aí a gente está falando uma coisa de quem investiu nisso desde criança, né? Então, muitas das coisas da infância que as crianças normalmente fazem, talvez ele não tenha feito exatamente porque ele queria ser um jogador profissional e a família precisava disso. Está muito claro. Que ele tivesse sucesso, como outras precisam e não conseguem. Os jogadores, mesmo que se dediquem muito. Sim. O futebol, ele é muito cruel para a maioria e bom demais. Falando da parte financeira só, tá? Para alguns poucos, é bom que a gente lembre disso. Quanto a jogar no Flamengo, em princípio, reserva. Em princípio, ele não vai ser titular. Mas uma coisa eu gosto muito na política do Flamengo de contratações e do jeito que o clube tem feito as coisas hoje em dia. Antigamente, quando o clube ganhava tudo, ele meio que sentava no trono e achava que estava acima dos outros e que simplesmente ele continuaria no trono por ser quem é. Nesse caso, o Flamengo entendeu que outras equipes estão se reforçando, o Flamengo tem dinheiro e ele precisa se tornar cada vez mais forte. Se o Flamengo tiver que se tornar tão forte quanto o Bayern de Munique é na Alemanha, dentro do nosso cenário nacional, que faça isso e que os outros corram atrás. Então, é óbvio que a gente olha para o elenco e é disparado o melhor elenco do país. Continuaria sendo mesmo sem o Vitão, quer dizer, vai ficando cada vez mais forte. O Flamengo certamente vai trazer outros jogadores. Você falava da entrevista do Boto, desculpe, sobre a necessidade de reforçar algumas posições. E o Vitão, além de não precisar ser titular no começo, vai poder se adaptar ao ambiente, ao jeito que o time joga, porque vai entrar numa equipe muito bem formada, com um técnico que joga de um jeito que facilita para ele, que tem uma boa saída de bola, que é um zagueiro rápido. Então, uma bela contratação para o Flamengo. Vamos lá, ele falou do Vitão ser reserva, acho que até pelo desempenho dos Léos, isso talvez seja uma resposta óbvia, mas a pergunta que eu faço para você, Rafa, para a gente arrematar aqui, é assim, o Vitão chega para tirar qualquer improvisação de Danilo, ou seja quem for, e é o reserva imediato, e ele falou sobre jogar na direita e na esquerda, ou não, pela capacidade do Danilo, se jogar o Varela, o Danilo pode também estar nessa briga? Eu acho que o Felipe Luiz não descarta o Danilo como zagueiro. Acho que ele foi utilizado como zagueiro muito em função da necessidade, sim, quando o Léo Ortiz se machucou, em outros momentos também, mas pela experiência do Danilo, pela força no jogo aéreo, pela necessidade muitas vezes de você ter a proposição do jogo com uma bola longa boa, o Danilo tem um ótimo passe. Eu acho que nesse caso não dá para você dizer que nunca mais o Danilo vai jogar de zagueiro. Eu nem acho, viu, Mota, Zé e Birner, que o Danilo como zagueiro é propriamente uma improvisação. A gente lembrando aqui as últimas fases dele no futebol italiano, ele já ocupava ali uma função de zagueiro pelo lado direito numa trinca de defensores nos tempos de Juventus. Então eu acho que é um jogador que perfeitamente joga ali e consegue ser mais uma peça com a qual o Felipe Luiz conta para a composição de todo o sistema defensivo. Eu só acho que o Vitão realmente chega para tirar do Felipe Luiz aquela percepção de opção unitária, única alternativa. Ele tem agora o Vitão. Ele pode preservar o Danilo para outras situações e escalar mais o Vitão quando ele estiver adaptado. É uma grande contratação, repito, um ótimo jogador. E o Flamengo, você me perguntava há pouco sobre a questão de outras posições e até abordava o gol. O Rossi, para mim, é um ótimo goleiro, excelente. Mas não faz mal vir mais um zagueiro, mais um goleiro de alto nível. Eu acho que ter algum goleiro de muita qualidade que possa pelo menos fazer sombra ao Rossi vai fazer bem ao próprio Rossi, viu, Felipe?
Boa, valeu, Rafa. Finalizando aqui o debate sobre o Flamengo, a gente vai fazer uma pausa aqui no Equipe F. Na sequência, reestreia de Gabigol.